Olá, gente. Começamos mais uma aula. Eu espero encontrá-los muito bem e ansiosos aí por aprender, tá? Hoje, mais uma aulinha, eu escolhi aí verbos e eu vou abordar especificamente as formas nominais dos verbos, tá? Então, vamos compartilhar aí a minha tela com vocês. Vamos lá. Então, aqui eu tenho para vocês os verbos, tá? E eu deixei aqui para vocês na minha tela principal os verbos respeitar, amar, ler, falar, estudar, brincar. Todos esses, aqui eu tenho mais um, todos esses são verbos, né, que a gente encontra, e tem o sorrir ali, né? São verbos que a gente encontra aí quando a gente vai estudar os verbos. São verbos que a gente usa, né? Então, os verbos, eles são ações do meu dia a dia. Aqui eu coloquei para vocês, então, de ações do meu dia a dia. Levantar-se, né? A gente levanta da cama, malhar, ou exercitar-se, escovar os dentes, tomar banho e lanchar, almoçar, tomar café, né? O que vocês pensarem aí. Ele também pode ser fenômenos da natureza, tá? Deixei dois aqui, chover e ventar. Ou ainda ele pode especificar palavras que indicam estado ou mudança de estado. Então eu tenho ali estar, ficar e parecer. Sintetizando, então, verbo é a palavra que indica ação, estado, um processo ou uma mudança de estado, né? E fenômeno da natureza. Ali novamente, de ação cair, de estado estar e de fenômeno chover. Um verbo eu consigo conjugar. Conjugar é quando eu coloco esse verbo nas pessoas do discurso. Eu tenho 3 pessoas para o singular e 3 pessoas para o plural. Eu, tu e ele, ou ela, que é do singular, e aí tem o nós, vós, eles e elas, que é do plural, tá? Aqui eu trouxe uma chargezinha, tá? Bem. Eu prendo, tu prendes, ele prende, nós prendemos, vós prendeis, e eles soltam, né? Então, uma charge ali da Polícia Federal. Porém, né, vocês sabem que o soltam, ele tá ali apagadinho, seriam eles prendem, tá? Aqui eu tenho na minha charge o verbo prender conjugado no presente do indicativo, ou seja, no tempo presente, tá? Gravem isso. E aí vamos para as formas nominais. Então, quando eu não conjugar esse verbo, eu posso usar ele nas formas nominais. O infinitivo, o particípio e o gerúndio são as formas nominais dos meus verbos. Eu vou encontrar o infinitivo com mais frequência, certo? E quando eu encontro onde eu encontro esse infinitivo? Principalmente quando eu não sei o significado desse meu verbo e eu for no dicionário, eu vou sempre encontrar ele no infinitivo. Esse infinitivo é como se fosse o nome, né, desse meu verbo. Esse infinitivo, ele vai ser encontrado em 2 formas, que é o impessoal e o pessoal. Mas isso a gente vai abordar numa outra aula para ficar um pouquinho mais fácil. De uma forma mais breve, esse infinitivo é como se fosse o nome do meu verbo, então ele vai estar sempre acabando em ar,
ir ou ir. Deixei ali no slide para vocês, né? Esse ar, ir e ir vai estar sempre no final e ele vai indicar as conjugações a que pertencem esses meus verbos. Mas aí a gente aborda numa próxima aula, certo? Então, eu tenho aqui o meu verbo cantar, aprender e dividir. Os três estão no infinitivo. Tem aqui um no finalzinho aqui, que é o or. É justamente, não existem outros verbos com or, tá? A não ser os que derivam, né, aí do por. Porque esse por, bem no início, né, antes de algumas mudanças aí ortográficas que a gente tinha, nós tínhamos o verbo poer. E aí ele fazia parte da segunda conjugação aqui no ir. Porém, agora a gente usa por, né? Então, foi colocado ele ali apenas a título de conhecimento, certo? Porém, existem apenas 3 conjugações, que é o ar, ir e ir, primeira, segunda e terceira, tá? Outra forma nominal do meu verbo é o particípio. Esse particípio vai ter o particípio do verbo regular, do verbo que se apresentar um particípio regular, e do irregular, tá? A título de conhecimento, eu deixei aqui os irregulares, porém, pensem agora no particípio regular, que são aqueles verbos que vão acabar em ado e ido, tá? Então, eu tenho ali cantado e aprendido, tá? Os irregulares a gente deixa para ver também em uma outra aula para ficar um pouquinho mais fácil, tá? E aí o gerúndio. O gerúndio é quando os meus verbos acabam em NDO, especificamente em ando, endo e indo, tá? Quando a gente coloca aí a vogal temática, tá? Então, eu tenho 2 exemplos, cantando e saindo. Aí, nós também podemos pensar no bebendo, tá? Mais alguns aqui, para vocês perceberem essas formas nominais. Então, no infinitivo, tenho 3 verbos de exemplo aqui: julgar, correr e sorrir, certo? Então, nesse meu julgar, correr e sorrir, todos eles vão acabar em ar, ir e ir. Os verbos aqui no gerúndio, passando esses 3 mesmos verbos, vai ter julgando, correndo e sorrindo, tá? Lembram do NDO? E a prof falou lá no início, ando, endo, indo, tá? E no particípio, julgado, corrido e sorrido. Se vocês perceberem aqui, a segunda conjugação, que é a do ir, também vai virar ido. E por isso que lá na outra tela, a prof deixou apenas aqui os que acabam em ado e ido, certo? Pessoal, sobre esses verbos, só fechar aqui, sobre essas formas nominais aí, é mais ou menos isso, tá? Deixa eu voltar a tela aqui para vocês. É mais ou menos isso. Eu espero ter ajudado muito, muito, muito. Espero que todos estejam aprendendo e se dedicando bastante, que a gente precisa agora nesse momento, né? Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato, me pedissem para fazer mais vídeos ou sobre o que outros temas que eu faço, ajudo vocês no que precisarem. Tá? Espero tirarem um bom proveito aí da aulinha sobre formas nominais dos verbos. Beijo no coração, paz e bem a todos.